Sabe que no futebol, às vezes as melhores histórias não são as que aconteceram, mas aquelas que quase aconteceram? E se a gente descobrisse agora que um jogador que virou ídolo de um grande rival esteve a um passinho de vestir um manto sagrado do Flamengo? Pois é, vamos desvendar agora a história desse acordo secreto que quase mudou tudo. Vamos pensar um pouco nessa pergunta. Imaginem só, um jogador que é cria do Botafogo, que voltou para o clube como um baita destaque, quase teve um destino completamente diferente vestindo o preto e vermelho do Flamengo. Essa é a história de como isso ficou muito, mas muito perto de ser realidade. Bom, vamos começar pela grande revelação. Para a gente entender o tamanho do que quase rolou, a gente precisa começar pelo presente, ver onde esse jogador está hoje. E aí sim, a gente volta no tempo para entender a confusão toda nos bastidores que melou esse negócio. Olha, só para a gente ter uma ideia do nível do jogador de que estamos falando. Hoje, o Luiz Henrique é atacante da Inter de Milão, um dos gigantes da Europa, um atleta de primeiríssimo nível. Mas essa caminhada dele até a Itália poderia ter sido bem diferente, viu? Com uma parada importantíssima lá no Ninho do Urubu. E aqui, ó, tá a bomba. Nas palavras do próprio jogador. Numa entrevista recente, ele soltou essa. Antes de acertar a volta pro Botafogo lá em 2022, ele já tinha um acerto, um acordo verbal para jogar no Flamengo. Uma revelação que, olha, muda totalmente o jeito que a gente via aquela janela de transferências. Ok, vamos para a parte 2, o acordo secreto. Afinal, como é que esse acerto foi costurado? Para entender por que tudo deu errado no final, a gente precisa primeiro entender como é que tudo deu certo, pelo menos no começo, bem longe dos holofotes da imprensa. Agora, um ponto fundamental para a gente entender essa história. Toda transferência no futebol tem basicamente duas negociações. Primeiro, o clube interessado tem que acertar tudo com o jogador: salário, luvas, tempo de contrato, essas coisas. Depois, e só depois, é que ele vai negociar a liberação com o clube do cara. Essa separação é o ponto-chave aqui. E olha, nessa primeira parte do processo, o Flamengo foi cirúrgico. A diretoria conversou direto com o Luiz Henrique, com os representantes dele, e chegaram a um consenso. Do ponto de vista do atleta, o negócio estava fechado. Ele já se imaginava sendo jogador do Flamengo. E aqui, mais uma vez, o próprio jogador batendo o martelo. A parte dele estava feita, combinada. O único obstáculo que faltava, o último passo para o contrato ser assinado, era o sim do Olympique de Marseille, o clube dele lá na França. Parecia só um detalhe, né? Então vamos para a parte 3, a confusão. Pois é, foi nesse detalhe, na negociação entre os clubes, que o castelo de cartas desabou. A história virou uma bagunça pública, cheia de vazamento, com versões que simplesmente não batiam. A linha do tempo dos fatos ajuda a gente a entender a confusão. O acordo com o Flamengo veio primeiro, quietinho, em segredo. Só depois o Botafogo entrou na parada, e foi essa notícia que vazou primeiro para a imprensa. Qual foi o resultado? Quando o interesse do Flamengo veio ao público, a impressão que ficou foi que o Luiz Henrique estava dando chapéu no Botafogo para ir para o rival. Uma polêmica danada, mas que foi baseada numa ordem completamente errada dos fatos. Então, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Ué, se o jogador queria vir, se já estava tudo acertado com ele, por que a transferência para o Flamengo não rolou? Na época, a diretoria do Flamengo, pela voz do vice de futebol Marcos Braz, deu uma explicação pública. A história que contaram foi que o Olympique de Marseille simplesmente não queria emprestar o jogador. Eles queriam uma venda, e ponto. E por isso, o negócio travou. Era uma explicação que na hora parecia fazer todo sentido. Só que é aí que a história ganha um ar de mistério. Peraí, se o clube francês não aceitava o modelo de empréstimo de jeito nenhum, como é que, poucos dias depois, o Luiz Henrique foi anunciado por empréstimo no Botafogo? A conta simplesmente não fecha. E aqui está o pulo do gato. O problema nunca foi o empréstimo em si, mas sim os termos desse empréstimo. O Marseille disse não para as condições oferecidas pelo Flamengo, mas disse sim para as condições oferecidas pelo Botafogo. No final das contas, foi um fracasso na negociação entre os clubes, e não uma recusa do jogador ou uma regra anti-empréstimo dos franceses. Bom, com a história toda esclarecida, o que sobra é a imaginação, né? Qual teria sido o impacto de ter o Luiz Henrique vestindo o manto sagrado naquele time de 2022? A análise especializada da nossa fonte mostra que o Flamengo perdeu uma grande chance. O Luiz Henrique já era um ótimo jogador e a evolução que ele teve depois na Europa só confirmou esse talento todo. Ele teria sido, sem a menor dúvida, um baita reforço técnico para aquele elenco que, naquele mesmo ano, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. E a gente encerra com essa reflexão no ar.
Com um jogador desse calibre no ataque, o que mais aquele time poderia ter conquistado? Será que a história dos anos seguintes teria sido diferente? É uma pergunta que agora vai ficar para sempre no campo da imaginação do torcedor. Uma daquelas grandes histórias que futebol quase contou pra gente.